Você acabou de cair na blitz da leitura coletiva. Assim, menina, do nada. Então, puxa uma cadeira aí, porque a partir de agora a gente vai ler Hamlet. Em uma fria noite de outono, eu pensei, por que não fazer um projeto de leitura? Por que não pensar em fazer mais trabalho no tempo que eu não tenho? Achei genial, ideia perfeita, porque os meus alunos de inglês que são leitores, eles vão gostar. Eles vão achar esse projeto um desafio, né? Mas também existem as outras pessoas que também gostariam de ler Hamlet no idioma original e elas podem querer também subir no nosso barco. Então é isso. Sobe no barco porque a partir de hoje a gente vai para a Dinamarca em busca de mais uma conquista, que é ler um clássico no idioma original. O que eu vou fazer aqui vai ser uma leitura seriada de Hamlet, então eu vou fazer uma série de vídeos ao longo desse mês lendo pedacinho por pedacinho dessa peça, ok? Que é para ninguém ficar para trás. E aí eu vou explicando o contexto, vou explicando gramática, vou explicando vocabulário e outros devaneios mais. Mas não neste vídeo. Neste vídeo eu vou fazer outra coisa, que é explicar o contexto da peça para vocês. E aí vai a primeira dica para quem quer ler principalmente um clássico. É muito mais fácil a gente pegar um livro desses e antes da gente abrir e querer devorar cada página, é importante a gente saber um pouco mais do enredo e também do contexto social em que a obra foi escrita. Eu acho que isso dá pra gente um pouco mais de perspectiva e torna a leitura um pouco mais palatável. Então vamos começar a falar de Hamlet, a peça famosíssima de William Shakespeare. Hamlet é a peça mais icônica de Shakespeare e o seu enredo gira em torno da vingança. Esse é o tema principal aqui. A gente também vai falar de dilemas morais e na grande crise existencial do príncipe Hamlet, da Dinamarca. Segura aí o resumão. O príncipe Hamlet está de luto pela morte do seu pai, o rei Hamlet, e esse sentimento piora quando a mãe dele, a rainha Gertrudes, casa com seu tio Cláudio, que assume o trono, ou seja, um grandíssimo caso de família. E vai acontecer uma coisa interessante aqui. A sociedade inglesa nessa época era muito dada a acreditar em fantasmas, em espíritos, e obviamente isso também ia se refletir no teatro. No teatro, essas figuras fantasmagóricas também apareciam e elas refletiam o conflito interno dos personagens, e foi o caso de Hamlet. Nessa história, a gente vai ver o fantasma do falecido rei que aparece para Hamlet e revela que ele foi assassinado por Cláudio e pede que Hamlet busque vingança. E aí Hamlet começa a se fazer de doido e deixa todo mundo doido nesse processo, inclusive a pobre da Ofélia. E agora que eu já falei que os fantasmas eram relevantes para a sociedade elisabetana, vamos falar um pouquinho mais desse período e sobre como essa peça vai refletir muitas mudanças que estavam acontecendo nessa época. Shakespeare escreveu Hamlet no final da era elisabetana, entre 1600 e 1601, e embora a peça se passe na Dinamarca medieval, ela vai refletir diretamente as grandes questões que afligiam a sociedade inglesa naquela época. E a primeira grande ansiedade era sobre uma instabilidade na coroa. Naquela ordem social vigente, a rainha Elizabeth I era chamada de rainha virgem, né? E como tal, ela estava na iminência de morrer sem deixar nenhum herdeiro. E a grande dúvida era justamente quem sucederia o trono da Elizabeth. Outra coisa que Shakespeare traz na peça é a doutrina do direito divino dos reis. O assassinato de um rei, como Cláudio fez com o rei Hamlet, era visto como o pior dos crimes, um ato que desordenava não só a política, mas também a própria ordem cósmica e divina. Então, o tema da usurpação e da corrupção na corte em Hamlet ressoava diretamente com as intrigas reais daquela época. A gente também observa uma sociedade que vai se afastando da ordem medieval tão estrita e se aproximando de valores humanistas, onde o foco se deslocava da fé cega para a razão e a capacidade do indivíduo. E Hamlet é um personagem que incorpora esse arquétipo do novo homem renascentista. Ele tenta ali buscar a lógica, usar a lógica para resolver um grande problema que exige uma ação brutal. E daí vem essa famosa indecisão de Hamlet que está refletida no dilema existencial do ser ou não ser, que vai capturar essa luta psicológica de uma época onde as velhas regras morais medievais já não eram suficientes, mas as novas regras ainda não tinham se consolidado. Em resumo, essa peça foi escrita numa era de grande otimismo cultural e intelectual também, misturado com uma ansiedade política, porque ninguém sabia o que ia acontecer depois que a rainha morresse, né? E também estava acontecendo ali uma plena revolução no pensamento humano. E aqui a tragédia do indivíduo, no caso Hamlet, vai se refletir diretamente na instabilidade do Estado, a Dinamarca.
Então, agora que vocês têm todo esse contexto, a gente vai para o próximo vídeo, porque a nossa leitura vai começar.